semestre para poder facilitar aí o trabalho de vocês. Né? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, né? Cumprimentei alguns, a gente conversou algumas coisas aqui sobre software, sobre aplicativos, seguranças, né? E o foco hoje, pessoal, é vocês verem, através de alguns aplicativos, ilustrar alguns dos conceitos que vocês aprenderam aí, né, nesse semestre, ou quem está há mais tempo, nos semestres anteriores, em algumas disciplinas. E alguns, às vezes, até poderão estar vendo isso, né, no próximo semestre. Então, vai ter aí, né, algo bem rápido, bem pontual, mas a ideia é justamente para vocês terem uma noção de como, né, o hardware, de como o software funciona, de como alguns algoritmos funcionam para poder estar gerenciando todo esse ambiente computacional que nós temos, né, nas nossas máquinas, nos nossos dispositivos, isso desde um celular, um notebook, um tablet, né, um smartwatch, um desktop, enfim. Todos eles dependem o quê? De um sistema operacional para estar funcionando, ou, digamos lá, um software para que ele está funcionando, esteja funcionando. E, obviamente, tudo isso existe um processo de comunicação entre todas essas partes, entre todos esses softwares. Eu vou fazer algo aqui hoje bem simples e bem rápido, bem, né, para ilustrar algumas coisas, né? De como algumas partes aí dos computadores funcionam, de como é feita essa comunicação, de como é feito todo esse tráfego de informações e também até como é feito um processo de gerenciamento, né, de processos, né, um algoritmo de gerenciamento de processos. Vou compartilhar aqui com vocês uma tela, né, para que a gente possa estar vendo aqui. Então, acredito que já deve estar abrindo aí para vocês, né? Aí, né? Vamos lá, pessoal. Bom, estou compartilhando aqui com vocês uma tela bem simples aqui do nosso browser, tá? E eu tenho aqui, pessoal, um pequeno ambiente virtual, tá? Que vai simular o quê? Nesse primeiro momento aqui, a gente vai estar simulando uma transmissão de dados. Ah, professor, mas estamos pensando em rede? Não, uma transmissão de dados dentro de um hardware. O que seria essa transmissão de dados? Bom, vocês tiveram aí a disciplina de arquitetura e organização de computadores, né? A gente viu em vários pontos que o computador ele é binário, ou é 0 ou é 1. E toda a informação que trafega nele é justamente entre zeros e uns. E quando a gente tem 0, não vai pulso. Quando a gente tem 1, é transmitido o quê? Um pulso, simbolizando, né, essa transmissão dentro do barramento. No final de tudo, a gente vai ter o quê? As saídas. Então, nós vamos ter um local que vai dar para a gente a entrada e um local que vai dar para a gente a saída. O que a gente trata essa questão de entradas e saídas? Né? Por exemplo, se a gente está utilizando um notebook, um desktop, um dos pontos de entrada que nós temos é o quê? O teclado. Nós estamos digitando aqui algumas letras, algumas teclas, números, caracteres especiais e tudo mais. Quando nós pressionamos qualquer tecla, automaticamente isso é convertido para um valor binário. Tá? Vocês lembram disso? E a partir daí, é esse valor binário convertido entre pulsos eletrônicos que são transmitidos pelos barramentos dentro de todo esse arcabouço, né, de componentes que é o computador, enfim, o dispositivo. No momento que essa informação é exibida no monitor para a gente,
esses pulsos eletrônicos, eletromagnéticos, são convertidos para a linguagem que nós, humanos, entendemos que são o quê? Entendemos que são o quê? Os caracteres. Tá? Então, eu acredito até na disciplina de arquitetura e organização de computadores, o professor Juliano mostrou para vocês como é que faz para converter, né, um valor numérico, né, um valor real, para um valor binário. Tem toda a conta ali que você faz quando você trabalha aí com valores binários. Binários, valor dividido por 2. Então, cada caractere tem um valor real, ou seja, numérico, que quando nós pressionamos, isso é convertido para pulsos eletromagnéticos, que são transmitidos nos barramentos, e depois, quando necessário, são convertidos para nós, certo? Vou começar aqui, pensando nisso. A gente tem, nesse aplicativo aqui, 2 tipos de saída. Eu posso estar trabalhando com um LED, eu posso estar trabalhando com um display, tá? O LED é muito tranquilo, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai acender. Então, por exemplo, se eu tiver uma entrada aqui, eu vou colocar aqui rapidamente só um botãozinho, vou fazer a ligação. Se eu apertar esse botão, ó, vocês podem ver que o botão aqui ele está apagado. Se eu apertar esse botão, automaticamente eu estou informando o que para esse barramento que eu incluí aqui? Eu estou encaminhando um pulso para ele. E esse pulso faz o quê? Com que o LED, que vocês notarem aqui, vai acender. Tá? Então, eu estou mandando um pulso positivo, estou mandando um bit 1 para que esse pulso seja, né, executado. No final, esse pulso ele é convertido para quê? Para um dispositivo que vai acender um LED. Mas nem sempre a gente vai estar utilizando um LED. A maioria das vezes a gente está trabalhando com informações, partes de uma imagem ou caractere, enfim. São informações que vão compor algo que vai ser exibido para nós, usuários, ou que vai ser armazenado em algum ponto. Quando a gente pensa nesse processo de exibição, é isso que é até mais fácil da gente ter aqui um LED para poder estar mostrando para nós essa saída. Notem aqui que esse LED ele tem 4 barramentos. Tá? Eu poderia ter um LED aqui com 8 barramentos. Quando eu tenho um LED com 4 barramentos, e vocês já viram isso também, eu não consigo atender aí a todas as combinações, já que a gente trabalha com o quê? Com 8 bits para montar um caractere. Mas eu consigo montar um caractere com 4 bits somente. Tá? Claro que eu vou chegar aí nos números de 1 a 9, e, consequentemente, das letras de A até F. As demais, eu vou precisar de 5, 6, 7, 8 bits para estar preenchendo todas elas. Tá? Então, a gente consegue estar gerenciando isso daqui. Eu posso, por exemplo, falar aqui, ó, no barramento 1 vai chegar sempre o valor 1. Ele já converteu aqui para 1. Eu posso falar que no barramento 2 também vai chegar sempre 1. Então, quando eu tenho de 4 barramentos, 2 barramentos chegando pulso, ele automaticamente entende no LED que é o quê? O número 3. Então, ele converteu para 3. Ou seja, se a gente analisar o número 3, ele vai ser uma combinação de bits de 1, 1, 0 e 0. Tanto que se eu colocar, né, o valor 0 aqui, eu já vou até puxar 2 para mostrar para vocês, ele vai continuar o quê? Valendo 3. Por quê? Porque não está chegando pulso nesses barramentos. Né? A partir do momento que eu faço uma troca aqui, né? E eu vou colocar agora um switch aqui, só para ter um controle aqui, e ligo ele. Se eu mandar o pulso 1, ele automaticamente mudou para 7. Então, gente, nesse contexto, tá? E dessa forma,
que as informações trafegam dentro da nossa arquitetura. Sempre ele vai estar trabalhando nesse conjunto de zeros e uns. Então, aqui é uma forma da gente estar ilustrando isso. Eu ainda posso, né, fazer algo aqui mais louco ainda, né? Vou até limpar a tela aqui. Vou pegar na minha saída aqui, vou trazer um LED, né? E vou fazer uma combinação aqui agora, um LED não, desculpa, um display, onde eu vou estar usando aqui 4 switches, né, que seriam, vamos dizer assim, interruptores, e vou ligar esses interruptores, né, aos barramentos desse LED, esse LED não, desculpa, desse display. Notem que todos eles estão desligados, ou seja, não estão enviando pulso. Então, pensando no conjunto binário, ele está sempre mandando o quê? O valor zero nesse conjunto de barramentos. A partir do momento que eu ligar um dos LEDs, desculpa, um dos interruptores, ele vai mandar um pulso positivo. Vai mandar um pulso para esse display. E, consequentemente, está chegando o quê? 0, 0, 0 e 1. Convertendo isso do binário, nós temos o quê? O número 8. Então, ele vai mostrar no display o número 8. Tá? Se eu ligar o barramento 3, mandar um pulso, olha, já converteu isso daqui para C, para a letra C. Então, se eu tiver, né, nos meus 4 barramentos, primeiro barramento sem pulso, o segundo sem pulso, o terceiro e o quarto com pulsos, eu vou estar formando a letra C. Então, toda vez que vocês pressionam a letra C no teclado, automaticamente, nos barramentos, está indo o quê? Está indo em 2 barramentos absolutamente nada, que representa o valor zero, e nos 2 barramentos, no barramento 3 e no barramento 4, está indo um pulso. Por quê? Que representa o valor 1, né? Que representa o binário 1. Então, é justamente nesse contexto que as informações trafegam dentro dessa arquitetura. A gente sabe, né, e vocês, obviamente, estudaram isso, que a gente trabalha aí com algumas... a gente trabalha com algumas arquiteturas. Então, quando a gente começou lá nos primórdios, dos primeiros microcomputadores, né, a gente tinha o barramento de 8 bits. Ou seja, a gente conseguia encaminhar, né, em cada vez ali um caractere, né, composto de 8 bits, que obviamente gerava um byte. O barramento foi mudando, né? Toda essa arquitetura foi mudando. Então, nós passamos de 8 para 16, 16 para 32, 32 para 64. Então, quando a gente pensa em uma arquitetura 64 bits, significa que a gente está enviando, né, nesse barramento de cada vez 64 bits, né, que seria o equivalente aí a 8 bytes, né, ou seja, 8 caracteres, que vão ser encaminhados desta forma aqui. Eu posso colocar, né, mais um display aqui, e posso colocar aqui mais algumas entradas, tá? Vou colocar, por exemplo, mais 4 switches aqui, mais 4 interruptores, e vou ligar nesse novo switch. Tá? Então, isso daqui vai significar o quê? Que se eu pegar e ligar aqui, eu estou formando aí o caractere 2. Ou, se eu ligar o interruptor 2 e o 4, ele vai formar o caractere A. Então, notem aqui que, dessa forma aqui, eu estou trabalhando basicamente com uma arquitetura de 8 bits. Né? Apesar de eu ter 2 displays, mas eu estou transmitindo aqui
cada vez 8 bytes. Tá? Então, é extremamente, né, dessa forma que as informações estão trafegando dentro do nosso dispositivo. Nós temos, obviamente, em tudo isso, algumas portas que a gente pode estar utilizando para poder validar esses pulsos que estão chegando. Claro que vocês ainda não viram essa parte, eu não vou entrar tanto em detalhes com relação a isso. Por quê? Você não pode confundir muito vocês aí, porque a gente vai estar entrando numa lógica combinacional. Vocês acabaram não vendo isso ainda dentro da faculdade. Né? A gente vai ter outras disciplinas que a gente vai focar mais nessa questão de lógica combinacional. Mas, vocês não viram com essa cara, mas vocês viram, né, a parte de tabela verdade. Verdadeiro e falso, qual que é a combinação do F com V, do V com V, né, do V com F, do F com V, do F com F. Isso se a gente utilizar o quê? A conjunção ou adjunção, tá? Dentre outras que vocês viram lá. Então, a gente vai estar explorando essa parte em outro momento. Por quê? Vai depender muito de como a gente está tratando todo o nosso ambiente computacional para estar utilizando aí essas portas de entrada. Tá? E a gente vai estar, obviamente, implementando, nesse caso, um circuito lógico ou um circuito digital, que vai processar determinadas expressões e vai retornar para nós um resultado. Tá? Por exemplo, um cálculo de soma, um cálculo de multiplicação, a gente consegue montar um circuito lógico que vai estar retornando isso para a gente. Então, no momento que vocês ingressarem nesse universo, a gente vai estar mostrando para vocês um pouco mais sobre essa parte, né, dos circuitos lógicos, dos circuitos digitais e como tudo isso funciona. Tratando, obviamente, aí mais a parte das entradas, a parte das saídas, tá, que vocês vão ter de acordo com a combinação, né, de estruturas que vocês vão estar utilizando, ou seja, de acordo com a combinação de portas. O que eu queria ilustrar hoje aqui para vocês era justamente isso. Dependendo de qual curso que você encaminha, ele vai estar, obviamente, gerando uma saída diferente. E é claro que ele vai seguir a sequência do barramento para que, no momento que ele for apresentar essas informações, tá, ele esteja exatamente lendo naquela sequência para poder montar e exibir, ou seja, ele vai fazer uma conversão e exibir a informação para nós, leigos, né, de acordo com o que a gente consegue entender, para o nosso ambiente, para a nossa realidade. Bom, eu acredito que o professor Juliano tenha passado isso para vocês, tá? E que vocês tenham feito dessa forma aqui agora, nessa explicação rápida aqui, um exemplo de como são, né, esses são tratados, esses pulsos, obviamente, seguindo um barramento, onde ele tem o início e vai ter o final dele. Como eu disse, a gente não vai trabalhar com essa questão das portas lógicas ainda, porque vocês não estudaram isso. E aí vai confundir muito a cabeça de vocês, para vocês estarem entendendo isso no pouco tempo que a gente tem. Tá? A ideia mais, pessoal, era demonstrar para vocês aqui, né, como que essa parte, né, da transmissão funciona aí dentro do computador. Se no caso aqui eu mandar 4 barramentos, todos com pulso, ele vai gerar aqui a letra F. Né? E aí é uma infinidade de possibilidades que a gente pode estar tendo aí, encaminhando ou não determinados pulsos em determinados barramentos. Tá? Uma das coisas que eu desenvolvi anos lá atrás foi uma interface, um hardware, que a gente gerenciava justamente isso, uma sequência de pulsos que estava indo, e de acordo com a sequência desses pulsos, a gente acabava
tratando isso de uma forma diferente. E aí nós tínhamos uma combinação desses pulsos, onde a gente conseguia gerar aí muito mais informações, muito mais processos. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário sobre essa breve explicação que eu coloquei aqui para vocês? Ou foi tranquilo? Deu para reaviver não, né? Reavivar o que vocês estudaram aí na disciplina de arquitetura e organização de computadores? Foi tranquilo? Fácil? Ficou mais, como eu posso dizer, mais intuitivo, explicando, usando esse tipo de recurso visual? Ou não? Não mudou nada? Sim, Adelina. Foi bacana a sua apresentação, mas eu ainda tenho que estudar um pouco mais sobre isso. Ainda estou crua ainda nesse assunto. Ah, mas aí, qualquer dúvida que você for tendo, mesmo que depois, vai mandando mensagem que a gente vai explicando, detalhando mais algumas coisas aí para você, tá? Isso Tudo pode, bem. tá, pessoal? Douglas também levantou a mão, salvo engano. Deixa eu ver aqui. Sim, Douglas. Pode falar ou escrever. Fabiano? Você falou da matéria aí. Qual é o nome da matéria que você falou? Arquitetura e organização de computadores. Essa matéria não tem no meu. Então você vai ter ainda. Tá. Com certeza. Tá, beleza. Mas você falou mas aí, e aí? Não, mas seria, tipo, já era pra minha sala estar aí, nessa aula agora? É que eu encaminhei para todos, né? Independente Tá. de já terem visto ou não, só para vocês conhecerem também esse ambiente que a gente pode estar utilizando aí também para Isso aí alguns pontos. esse Algetec aí, ele é gratuito? Como que é da faculdade? Não, infelizmente só a gente que pode estar utilizando aqui. Não é Tá? gratuito, não. No momento, eles não vão estar disponibilizados para vocês. Tá. Mas no futuro próximo. Eu gostei. Nossa, caras, mano. Tudo que é de graça vocês querem, né? Tá vendo? Quase tudo, né, professor? Quase tudo. Nossa Senhora. Bom, pessoal, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui também, deixa eu só me localizar aqui novamente, que também é outro ponto, assim, bem interessante, que eu acho que aí vai dar uma ideia para vocês, né, uma ilustração de como está funcionando a parte de gerenciamento de processos, que eu acredito que todos tenham visto isso também em sistemas operacionais. Quem não teve sistemas operacionais pode ficar tranquilo que vai ter ainda para ver isso, tá? Vai depender aí de como a gente estava montando a grade. Mas eu acredito que todos já tenham tido a disciplina de sistemas operacionais. Deixa eu só chegar aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Tá? Bom, compartilhando aqui. Bom, vamos deixar a tela aparecer aqui, né? Estou sempre me precipitando um pouco mais. Ué, não foi? Não conseguiu carregar ainda. Opa, agora foi. Lapsos temporais, que sempre acontece. Olha, o processo. Estamos vendo o processo, é isso que acontece no processo. Bom, e agora, migrando, né, para a disciplina de sistemas operacionais, com o professor Cássio, um dos pontos, né, um dos pilares, né, eu sempre costumo chamar isso, né, de pilares,
do sistema operacional que vocês estudaram foi o quê? Processos, ou seja, a gerência de processos. Como isso funciona, como tratar isso, como o sistema operacional gerencia tudo isso, né? E é claro que o sistema operacional está gerenciando os processos dele também. Nós temos aqui processos em execução, processos prontos, processos aguardando e, obviamente, todos os processos que nós temos aqui, né? Nós temos tempo de execução do processo, clock da unidade central de processamento, da nossa CPU, e o tempo de espera desses processos que estão aguardando para entrar. Mas aí, o que a gente faz? Toda vez que nós ligamos o nosso dispositivo, esses processos são carregados para serem executados. Então, esses processos, eles são criados. Eu vou criar aqui um pequeno processo, que vai ser um processo na CPU. Tá? Ou seja, um processo que não vai fazer referência à entrada e saída de informações em disco, mas um processo que vai ficar sempre em execução na CPU. Esse processo ele vai ter uma prioridade 0, ele vai ter um limite de frames de execução de 5, e, obviamente, o nome do processo vai ser 1. Criando esse processo, ele automaticamente, ele vai para onde? Ele vai para o núcleo, ele vai para o processador para ser executado. Então, o que acontece? Notem que ele fica passando aqui de execução para pronto. Por que ele fica execução pronto, execução pronto, execução pronto? Por causa do algoritmo de escalonamento. Tá? Ele tem o quê? Uma prioridade 0, ou seja, ele sempre vai ter preferência pelos outros processos. Ele tem um ID desse processo. Ele tem aqui o tempo de execução que esse processo está na CPU. São coisas que são pertinentes ao processo, que vai sendo, obviamente, monitorado. Eu posso pegar esse processo e pausar ele. Obviamente, ele foi suspenso, ou seja, ele deixou de executar. Quando que um processo ele é suspenso? Quando que o processo deixa de ser executado? Vamos ver se vocês se lembram dessa parte. O processo deixa de ser executado, ou seja, ele entra em suspensão, quando ele está aguardando um retorno de outro processo. Ou até um retorno de um dispositivo externo, um dispositivo de entrada e saída, que pode ser o quê? Um HD, pode ser um mouse, pode ser um teclado, pode ser um leitor de código de barras, enfim, ele está aguardando alguma informação para que ele continue sendo processado. Assim que essa informação chega, ele entra novamente em execução. Então, ele vai para pronto e de pronto ele vai para execução. Aqui, nós só temos uma variação, por quê? Porque a gente só tem um processo em execução. Mas se eu criar um novo processo, né, que nós temos aqui, né, o que vai acontecer? Ele vai começar a ter uma intercalar, ele vai começar a intercalar de acordo com os dois processos. Então, hora vai estar um em execução, hora vai estar outro. Vocês podem ver que aqui ele vai mudando o estado dele. Quando um está pronto, o outro está em execução. Mas notem que a prioridade que nós temos aqui para os dois processos é a mesma. Então, todos vão ter a mesma prioridade de execução dentro do núcleo. Eu posso vir aqui e mudar essa prioridade. Vou mudar esse processo para prioridade 5, vai. Mudando ele para prioridade 5, ele vai começar a ser menos executado dentro de todo esse processo. Tá? Posso ter ainda um outro processo
a ser criado, tá? E agora, eles vão estar se gerenciando de uma forma diferente, tá? Aqui no caso, eu estou tratando, né, como dois núcleos. São processos que estão sendo executados com dois núcleos. E a partir daí, posso criar ainda um quarto processo, tá? Só que aí eu vou pegar e vou mudar aqui algumas prioridades desse projeto, desse processo. Vou colocar eles com prioridade, por exemplo, 2 aqui, tá? E isso vai mudar a forma com que eles vão estar em execução. Posso pegar a qualquer momento, suspender um processo, né? Posso ainda pegar e suspender um segundo processo. Tá? Ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar suspenso, ele vai estar aguardando, né? Até que isso mude. Tá? Então, ele está tendo aí todo um gerenciamento desse processo. E é dessa forma que o escalonador funciona para poder estar gerenciando esses processos. Né? A qualquer momento aqui, eu posso colocar um processo novamente em execução. Tá? Por exemplo, vou colocar aqui o processo 5, né? Processo 2 de execução, e ele vai ficar. Acabei colocando um aqui que não era para poder ficar, né? E ele vai ficar escalonando, vai ficar gerenciando todas essas partes do processo. Então, aqui nós temos um exemplo de como o escalonador funciona para estar gerenciando e estar escalonando os processos que nós temos. Tá? Notem que nós temos o tempo total de uso da CPU, né? E temos aqui o tempo total que cada processo usou dessa CPU. Eu posso chegar também, em um determinado momento, e finalizar o processo. Beleza. Não preciso mais desse processo. Automaticamente, ele deixa de ser escalonado. Ele deixa de ser carregado. Então, eu posso incluir um processo que vai fazer acesso a disco. Tá? Consequentemente, esse processo aqui, ele vai demandar, né, uma real necessidade de estar ou não acessando as informações do disco. Né? Ele vai estar gerenciando isso. Quando necessário for, ele vai ao disco, trazer as informações ou guardar as informações do disco. Vai depender do uso da memória. Notem aqui, ó, que ele já mudou a memória livre que eu tinha, caiu para 75%. E a partir daí ele está fazendo o quê? Gerenciando esses processos. Tá? Escalonando qual que vai estar em execução, qual que está suspenso, qual que está aguardando, né? Para poder estar gerenciando. Claro que eu usei aqui um exemplo de 4 processos. Quando vocês viram lá, acredito que o professor Cássio tenha mostrado para vocês, aberto lá o gerenciador de tarefas, dentro do sistema operacional, sendo ele Linux ou sendo ele Windows, existe uma centena de processos em execução. Melhor, centenas, né, de processos em execução. E vai, obviamente, de acordo com a necessidade que nós tivermos, nós termos, serem executados aí no decorrer, obviamente, do tempo que esse dispositivo estiver ligado. Tá? Ele vai gerenciando, ele vai estar ocupando espaço de memória, ora vai ter que disponibilizar espaço de memória. Nós temos 75% aqui de memória livre. Isso significa que todos os processos estão executando em memória. A partir do momento que essa memória comece a diminuir e eu coloque um processo cujo a memória disponível não caiba esse processo, o escalonador vai ter que fazer o quê? Algum processo vai ter que sair da memória, ser gravado no disco, para que esse novo processo entre em execução.
E a partir daí, quando o processo que foi colocado no disco precisar voltar, ele vai ter novamente que pegar um processo, colocar para o disco para trazer esse processo novamente para ser executado no disco, para ser executado na memória, desculpa. Então, ele vai gerenciando também essa disponibilidade de memória para que todos os processos possam ser executados. Daí vocês tiram a seguinte conclusão: por que que computadoras com mais memória tendem a trabalhar mais rápido? Por quê? Porque todos os processos conseguem ficar aonde? Na memória. Não é a necessidade de ficar transportando esses processos para dentro de um disco e depois trazendo eles novamente para a memória. Por quê? Toda vez que o processo, e isso acontece em todos, tá? Toda vez que o processo ele muda o status aqui de execução para pronto, o que acontece? O que ele estava processando, ele estava trabalhando, tudo isso fica gravado no ponto que ele foi parado. Por quê? No próximo momento que ele voltar para a execução, ele vai ter que continuar de onde ele parou. Não justifica, vou começar a processar de novo, ou eu vou finalizar o processo toda vez que ele sair de execução. Não, ele tem que guardar exatamente o momento que ele foi interrompido para que ele possa estar dando continuidade na execução. Tá? E quando ele tem que sair da memória e ser gravado no disco, o que acontece? Toda essa interrupção tem que ser feita e todos esses dados têm que ser levados para o disco. Então, esse processo de transmissão foi o que a gente viu anteriormente. Todos os bits têm que ser conduzidos aí dentro, né, dos barramentos até chegar no disco e ser feita a gravação. Sem contar que não é só o processo, né, de envio pelo barramento, mas tem todos os outros componentes que vão receber essas informações, trabalharem e gravarem isso no disco, né, magneticamente e, consequentemente, no momento que você precisar voltar, trazer todas essas informações de volta. Ok? Então, aqui, rapidamente, uma breve explicação, breve ilustração aqui de como é o algoritmo de escalonação, né, de escalonamento de processos dentro do nosso sistema operacional, ou, consequentemente, dentro dos nossos núcleos. Se quiser finalizar um processo, obviamente, vou finalizando os processos aí que eu quero. São processos que não vão ser mais executados, e a partir daí a gente vai finalizando cada um deles, de acordo com a necessidade que nós temos. Ok? Até que hora que a gente finalizar todos os processos, significa que o sistema operacional parou de funcionar. Porque não tem mais nada em execução, consequentemente ele foi desligado. Ok? Desculpa, pessoal. Alguma dúvida? Tranquilo até aí, pessoal? Recordaram toda essa parte de escalonamento de processos? Fácil, fácil. Gostaram aqui da apresentação visual? Foi tranquilo, não foi? Tranquilo, professor. Tranquilo, de boa. Só o seu JavaScript aí tá dando erro, aí, ó. 75% de memória RAM, você já desligou? Deteios aqui que na verdade é uma simulação, né? Ele não voltou aqui para 100% da memória como estava antes, né? É. Alguns ajustes de programação que devem ser feitos, né? Mas é interessante isso aí. Lembrando também que é o seguinte, professor, não sei se o pessoal sabe ou alguém vai entrar na... acredito que a gente vai ver isso ainda, né? O Docker, ele trabalha no caso, isso dentro do kernel Linux, ele trabalha separado, né? Você consegue matar os processos do Docker e você não afeta o sistema operacional.
Não. Porque ele é um outro processo que ele gera, um PID dele é diferente. Na verdade, o Docker é um processo que está executando e, através dele, outros processos são criados Isso, é. que vai fazer o quê? Só vão ser finalizados de acordo com a hora que eles finalizarem ali no Docker ou quando o Docker for finalizado. Então, é o que a gente chama de processo pai e processos filhos. Ou seja, são processos que são inicializados por outro processo. Então, o sistema, toda vez que você, quando trabalha com Docker, o que acontece? Você está abrindo o processo principal do Docker, ele vai ser o processo pai, e a partir daí, todos os processos que ele precisar ser executado vão estar vinculados ao processo do Docker. Então, é o processo do Docker que vai estar startando esses demais processos. É um gerenciamento semelhante ao de uma máquina virtual, né? Claro que semelhante, não é a mesma coisa. É. O pessoal costuma muito confundir máquina virtual com Docker. É bem diferente. Segue o mesmo princípio, É. não é a mesma Ou coisa. é bem diferente, né? Só segue o mesmo princípio. É. Bem diferente é que não segue nada. Por isso que eu disse, mesmo princípio. Não vamos entrar em tantos detalhes assim, mas é o mesmo princípio que os dois seguem. É uma tendência onde você vai ter um mecanismo que, tendo um sistema operacional A, você consegue executar N outros sistemas operacionais livremente, né? E assim, o Docker acaba tendo algumas características bem específicas, mas em muitos casos mais vantajoso do que usar uma máquina virtual. Isso é fato. Por exemplo, eu acho interessante que, por exemplo, assim, como eu trabalhei em TI, né? E na época eu não tinha Docker. Eu não sou tão velho assim, mas isso aí foi em 2007. Isso não compromete, né? O que acontece? Não tinha Docker. Então, o que acontece? Essa empresa que eu trabalhava, a gente tinha todos os servidores dentro da empresa, de e-mail, de site, de firewall, de tudo. O que acontece? Depois que surgiu o Docker, hoje você pode ter um servidor só. Óbvio que você tem que ter bastante memória RAM, bastante processador, para você rodar esses Docker dentro. E dentro desse, você instalou um sistema operacional só, e dentro dele você coloca todos os Dockers dos outros servidores que você precisa. Sim. Isso, para a indústria, para grandes corporações que precisam de servidor próprio, né, sem ser online nem nada, isso aí foi uma mão na roda muito grande, porque você economiza muito em hardware também. O pessoal fala muito Kubernetes hoje, eu não li ainda, não estudei sobre Kubernetes, mas eu vou começar a estudar também. Mas o Docker, assim, facilitou muito isso aí. Óbvio, tem aquele probleminha de você ter pessoal capacitado para trabalhar com Docker. Porque, com certeza, óbvio, né, gera problema, você tem que resolver. Mas é possível hoje você ter 10, 15 servidores rodando em uma máquina só, Sim. com Docker. Então isso é muito bom. Antigamente você tinha que ter. Você rodar 15 servidores, você tinha que ter os 15 hardware ali, físico, para rodar os servidores. Com certeza. Na verdade, vamos dizer assim, o que muitas literaturas pregam, tá? Está relacionado da seguinte forma. O Docker é um Lego que você está montando. Não é isso. Esqueçam isso. Não é simplesmente você montar um Lego. Por quê? Você vai ter um Docker, onde você vai pegar lá já o Docker do sistema operacional que você quer utilizar, você vai pegar o Docker de um banco de dados que você quer utilizar, você vai pegar um Docker de um recurso que você quer utilizar, simplesmente vai juntar tudo e vai passar a utilizar. Não é bem assim que as coisas funcionam. Tá? Temos que ter cuidado, né, com o que a gente está fazendo. Por quê? A configuração, né, o encadeamento de todas as informações que tem para trafegar de um Docker para o outro,
Isso tem que estar gerenciado. A gente tem que tomar esse cuidado, tem que ter essa gerência. Por quê? Senão a gente vai ter problemas. Tá? E a gente vai ter muitos problemas. Temos, né, que ter esse cuidado. É algo necessário. Muito, muito necessário. É útil? É. Facilita muito a nossa vida? Com certeza. Tá? Eu, por exemplo, utilizei num dos trabalhos um Docker, onde tinha todo um conceito embutido nesse Docker, que eu simplesmente startava o Docker, passava uma série de parâmetros que eu queria, e ele me retornava os dados processados. Funciona perfeitamente, mas toda a arquitetura para criar esse Docker, existe ali um processo, porque ele utiliza N recursos. E esse recurso está onde? Está empacotado dentro de um arquivo. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse empacotamento. Temos que tomar muito cuidado com tudo isso. Professor, não sei se você conhece, o Proxmox, ele é um sistema operacional que você cria máquinas dentro dele. No caso, ele em si seria um Docker, não, né? Ele é um sistema operacional, né? Dentro dele você cria as VM, né? As máquinas virtuais. Chama Proxmox. Se você já ouviu falar, você já usou? Na verdade, ele é um gerenciamento de máquina virtual, como Hyper-V, como VMware, né? Que até o Caio colocou aqui, né? Então, você vai ter aí o gerenciador de máquinas virtuais. Professor, Não vai ser o Hyper-V ele é melhor do que tipo um Dropbox, uma VM, para você fazer uma simulação? Olha, faz um bom tempo que eu não uso o Hyper-V. Mesmo porque você tem que ter uns recursos mais... Mais parrudo. Ele é mais embaçado para você configurar. Vamos dizer assim, vamos ficar com a parte embaçada, né? Para não comprometer ninguém. É mais chatinho de você estar configurando, tem hardware que não funciona direito e tudo mais. Eu gosto muito do VMware, né? Por quê? Porque, justamente, primeiro, porque qualquer máquina você consegue rodar ele é muito transparente com relação a isso, e ele te dá uma quantidade de recursos muito grande para acessar, né? Por exemplo, a máquina virtual tem uma interação muito maior, né, com a máquina física, principalmente no quesito que você diz aí, você fala de USBs, enfim, saída de vídeo, HDMI e tudo mais. Ele te dá eu acho que o desempenho dele acaba sendo melhor que isso. Melhor que pelo menos do tempo, né, que eu usei o Hyper-V. Então, tanto que hoje eu uso somente o VMware, né, o VirtualBox. Positivo. Hoje as minhas máquinas virtuais estão todas no VMware. Questões de comodismo, vamos dizer assim, né? Mas eu não tenho nada contra o Hyper-V, e como eu disse, faz um tempo que eu não uso ele. A única coisa é que ele é mais chatinho ali com relação aos recursos de hardware para poder estar rodando. Entendido. Né? Eu lembro que... Deixa eu puxar na memória aqui a última vez que eu mexi com Hyper-V. Eu acho que já está com uns 13 anos. Ou mais. Então, um tempinho bom então, hein? Então, por isso que eu não vou entrar em tantos detalhes de como está agora, né? Porque pode ser que daquela época para essa mudou alguma coisa, ficou mais tranquilo e tudo mais. Mas a minha experiência com o Hyper-V lá atrás é justamente essa que eu falei para vocês, que eu comentei. Vocês estão fazendo uso dele, do Hyper-V, por enquanto ou não? Não, eu até uso ele também, só que eu uso multiplataformas, né? Então, eu vou assimilando. E realmente o Hyper-V, se a gente for analisar em questão de consumo, ele é muito mais pesado.
Só que ele me limita bastante coisa, que tipo assim, que eu dependo muito da operadora. Fora dele, eu consigo fazer uma ligação direta. Com ele eu já não consigo. Sim, então alguns dos meus comentários negativos ainda se perduram até hoje, né? Isso foi a questão mais do VirtualBox, né? Do VMware que eu estou usando agora. Eu venho usando já há esse bom tempo, né? Justamente por essas questões das limitações. Sim, sim. Eu usei muito o VirtualBox, professor, quando eu ia fazer configuração de firewall. O bom do VirtualBox é que você consegue gerenciar as placas de rede. Você pode criar, se não me engano, acho que até 4 placas de rede virtuais. Porque no firewall você pode configurar a porta de entrada, as portas de saída. E eu uso hoje, como o VirtualBox roda no Linux também, mas Sim. hoje eu uso o QEMU com o Virtual Manager, que é muito bom também. Ou também eu uso o GNOME Box, também que é muito bom. Só que o GNOME Box, ele não dá... a interface dele não é muito amigável para você mexer com essa parte de configurar várias placas de rede. Então, o VirtualBox, para você mexer com máquina virtual, para testar servidor, firewall, é muito bom porque é mais fácil de mexer. Você consegue Sim, configurar as portas. É bem melhor. essa parte eu concordo. Tô com um probleminha aí com o meu operador aí, que eles não querem me dar um IP fixo de jeito nenhum, cara. E eu tô tendo que arrumar um jeito de dar uma emulada diretamente para ele, para o pessoal reconhecer meu servidor. Boa sorte, você vai precisar. Você tá doido. Eu também vou precisar do IP fixo na faculdade. Bom, eu vou precisar entre aspas, né? Porque eu preciso conversar direito com o pessoal lá. Por que que eles estão pedindo esse IP fixo para conexão num servidor web que tem dentro da empresa? Não entendi esse conceito. Porque o cara mandou a mensagem, o técnico mandou a mensagem para mim, mas sabe quando não é o momento para você parar para pensar naquilo? Eu simplesmente respondi e falei, ó, vou verificar aqui e te providencio. Mas tem coisa errada ali. Eu acho que tem coisa errada nesse angu, viu? Mas esse negócio de, tipo assim, priorizar IP fixo só para pessoa jurídica, isso aí acaba com a gente. Então, eu preciso ver essa questão. Vou ver se amanhã eu dou uma analisada nesse ponto. Mas tem coisa estranha aí. Confesso que eu não fiquei muito satisfeito com a explicação que ele deu com relação a isso. Professor, o projeto de extensão vai ter alguma reunião para fazer, para entregar, para apresentar? Se vai ter apresentação, se vai ser só aquele documento mesmo? E é isso. Então, eu estou vendo com o pessoal, Fabiano, porque provavelmente talvez exista uma prorrogação. Não posso prometer isso. Tá? Não. Mas, assim, a gente pode agendar alguma coisa mais para a semana que vem, talvez para fazer essa apresentação. Vamos ver como é que está o andamento de todos os projetos. Uhum. Então, acho que mais ou menos lá para terça-feira eu já tenho um panorama geral, né? E eu saiba aí como é que tá esses detalhes. Mas a gente pode fazer alguma coisa assim aí para discutir, para fazer um encerramento, né? Do projeto de extensão. O meu já está pronto, aquele lá que eu te passei. Acho que tá. Perfeito. Vários colegas aí já me passaram já alguma coisa para dar uma olhada, ou até já entregaram. Essa aqui é a versão definitiva. Nossa, o Git lá.